Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 31 de maio de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo número 41.45.597. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Nestlé Brasil Limitada. Eu sou o relator desse processo e, a pedido de sustentação oral, nesse processo, está presente o doutor Arthur Nogueira, Arthur da Fonseca e Castro Nogueira, para a sustentação. No entanto, já conversamos antes de sessão que a gente vai adiar essa sustentação em função do meu voto, né? Eu vou apresentar diretamente o voto, depois, na fase de debates, a gente, eventualmente, se houver algum questionamento, a gente pode também aproveitar a presença de advogados para tirar essas dúvidas, né? Na verdade, são 3 acusações, né, que dizem respeito à falta de pagamento de ICMS, ICMS próprio e ICMS-ST, por erro na base de cálculo, né? Na verdade, o produto que foi autuado são as cápsulas de café, né, da Dolce Gusto, e em que a decisão de primeira instância analisou o caso e apresentou uma decisão muito bem fundamentada na parte que diz respeito ao café, mas o julgador entrou em outras questões, né, outros produtos que a Nestlé produz, né, da linha Dolce Gusto, como chás, cappuccino, chocolates, tudo mais, e fez uma análise reforçando, né, o seu argumento de improcedência da defesa com esses produtos, né? E isso, no recurso ordinário, além, obviamente, de toda a questão de mérito com relação a objetos da autuação, que são os cafés em cápsula, nas seus vários tipos de café em cápsula, o contribuinte também argui, então, a nulidade dessa decisão, né, de primeira instância. Eu vou passar a leitura do voto, que, como eu disse, são 3 acusações, mas todas elas dizem respeito a esse mesmo fato, né? Erro na base de cálculo do café em cápsula, né, da utilização, que o físico entende que esse produto não faz parte da cesta básica, e o contribuinte aplicou o benefício fiscal, né, do café da cesta básica, tributando a 7%. E o físico, então, entende que, por não compor a cesta básica, deveria ser tributado a 18%. Né? Vamos lá. Eu vou ler o meu voto, que ele é curto e rápido. Em sede preliminar, é de ser reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância. Apesar de muito bem fundamentada em todos os pontos que abordou, inclusive no tocante à impossibilidade de redução da base de cálculo para o café em cápsulas, a decisão recorrida padece do vício alegado pela recorrente. Ao incluir, na detalhada análise que fez do processo, outras mercadorias produzidas pelo autuado que não compõem o núcleo infracional apresentado inicial, o julgador ACO demonstrou desconhecer o objeto da autuação, que se limitou às operações com cápsulas de café. Equivoca-se da representação fiscal ao arguir que, abre aspas, a decisão apenas faz referência aos produtos comercializados pela autuada ao mencionar o sítio eletrônico, além de mencionar produtos que existem, de fato, as notas fiscais que instruem os autos. Fecha aspas. E continuo eu. Ela faz essa referência exatamente na verdade, ele, né? Ele faz essa referência exatamente para demonstrar que entre as mercadorias autuadas há outros produtos além do café torrado. Vejamos. No parágrafo 19, o julgador assevera que, abre aspas,
não há quaisquer elementos nos autos aptos a comprovar que se tratam somente de café torrado. Fecha aspas. E continua eu. Se pararmos esse ponto à leitura, poderíamos até concluir que ele se refere a uma possível deficiência probatória do papel que a cápsula desempenha nos produtos discutidos. Simples embalagem, como sustenta a recorrente, ou componente essencial do produto, como conclui o fisco. No entanto, no parágrafo seguinte, ele deixa claro que está contrapondo a alegação de que o produto em tela é café torrado ao fato de a Autuada produzir outras bebidas em cápsulas, afirmando que a marca Nescafé Dolce Gusto, abre aspas, abrange mais de 40 tipos de bebidas e sabores que não se restringem apenas ao café torrado. Fecha aspas. Ao fim, no parágrafo 21, o julgador analisa o caso dos autos à luz das constatações alcançadas nos 2 parágrafos antecedentes, para concluir que, abre aspas, conforme se pode ver nos documentos fiscais anexos ao presente auto, o conteúdo das cápsulas são variáveis. Fecha aspas. Ocorre que é fato incontroverso nesses autos que a autuação recaiu apenas sobre as cápsulas de café, não abarcando outras bebidas que não tenham essa matéria-prima, ou que nos quais essa é misturada com outros ingredientes, como leite, chocolate, etc. Perdão. É certo, como argumenta a representação fiscal, que a decisão recorrida possui todos os requisitos previstos no artigo 489 do CPC, mas sua nulidade não se fundamenta na falta de qualquer desses requisitos, mas na afronta ao artigo 492 deste mesmo Código. Ao proferir decisão repreendendo a conduta da recorrente em operações que não são objeto do ato exordial, o julgador de primeira instância acabou condenando-a em objeto diverso do que lhe foi demandado. Concorda em parte com a combativa representação fiscal quando sustenta que a peça própria para alegar a presença de erros de fato em decisões é o pedido de retificação de julgado, previsto no artigo 15 da Lei 13.457, de 2009. Esse entendimento está perfeito para os erros de fato, que não implicam a nulidade da decisão. No caso desses autos, o erro presente diz respeito à natureza da infração, elemento eleito pelo artigo 11 da mesma lei como ensejador da nulidade do auto de infração, e, como tal, também macula uma decisão prolatada no processo administrativo tributário. É certo que a autuada também poderia ter apresentado o pedido de retificação, valendo-se de mais uma frente de combate a uma decisão que lhe foi desfavorável, mas não nos cabe perquirir sobre as estratégias de defesa do contribuinte. Ademais, independentemente da natureza do erro presente na decisão, a recorrente arguiu sua nulidade no recurso ordinário, o que devolve essa matéria a este órgão de julgamento, ao qual compete a revisão da decisão de primeira instância. Por essa razão, conheço o recurso ordinário para anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida. Senhores, esse é o meu voto. Eu coloco a apreciação da Câmara. Antes até de abrir a palavra, a doutora Maria Cláudia, representante fiscal, ela já apresentou a manifestação. Eu pediria, então, à doutora Maria Cláudia, que lesse a sua manifestação. Doutor, parabenizo pelo voto. Apenas reiterar, eu analisei o processo e eu concordo com as nossas contrarrazões, mas respeito seu posicionamento, então só para deixar consignado mesmo o que a representação fiscal, né, nesses casos em que a gente discorda do voto, eu acho importante colocar essa manifestação. Então, eu coloquei que peço vênia para discordar do voto do ilustre juiz relator pela nulidade da decisão, que, no entender, o julgador de primeira instância teria tomado como pressuposto que a atuação englobou outros produtos além do café, tais como cápsula de chá, cappuccino, que ousamos discordar. Conforme o parecer em contrarrazões, eu acredito que o instrumento para correção de erro de fato realmente seria o pedido de retificação de julgado, né? Esse é o primeiro motivo, que não se poderia assumir a competência de julgamento de erro de fato a partir do recurso ordinário, mesmo aí com o pedido. E outro motivo é que o sentido dessa douta representação fiscal, o julgador não adotou as demais cápsulas como mercadorias autuadas. Eu entendi pela análise que foi efetuada, que apenas mencionou como referência porque existiam esses produtos nas notas fiscais e que, pela análise, ele colocou que existem outras bebidas comercializadas pela marca, não tão somente o café.
as contrarrazões colocam até que um desses produtos, né, até constava do demonstrativo do fiscal. A análise da decisão resulta em protelação do julgamento definitivo do feito, o que prejudica a celeridade do processo. Entendemos que a adoção de tal procedimento cabe apenas quando não há meios de sanear o vício da decisão de primeira instância, o que, ao nosso entender, não se configura no presente caso. Portanto, registramos a reiteração pelo pedido de não provimento do presente recurso. Então, só para colocar o posicionamento nesse sentido, mas com a devida vênia e o seu entendimento dos doutores, tá? Só para registrar. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Tenderia a concordar, mas sim, inclusive até eu analisei a possibilidade de não voltar, né? Eu poderia simplesmente dizer, olha, anulo a parte em que relativa às outras mercadorias, né? Pensei, sim, analisei essa possibilidade também. Mas aí eu entendi o seguinte, bom, mas aí, primeiro, vamos analisar uma questão. Se eu fosse realmente prover o recurso ordinário, né, aí tranquilamente poderia passar por cima, né? Ou seja, eu iria, se eu fosse cancelar, manter, né, manter não. Se eu fosse cancelar o AIM, poderia suprir essa parte aí, né, sem problema. A questão de eu tomar essa, né, como eu disse anteriormente, eu entendo que no mérito o contribuinte não tem razão, né? O AIM está perfeito, né? O AIM está perfeito, não há motivo porque não há nenhuma nulidade, nada no AIM, tem uma decisão. O problema é que a nulidade, ela atingiu as únicas duas coisas que a nossa lei coloca como que é a natureza da infração e a pessoa do infrator. E a nossa lei, ela coloca são as duas únicas questões, né, que claramente ensejam a nulidade do auto de infração. São as duas únicas coisas, né? Todas as demais coisas a gente pode alterar, né? A gente pode corrigir, pode fazer o que quiser. Essas duas coisas, não, né? Então, se essa decisão, se ela vem em cheio, né? Exatamente numa dessas coisas que a nossa lei elegeu como fundamentais para a validade do AIM, me parece que que o julgador analisar, olhar para uma dessas duas coisas, né? Com menos, né, importância do que a lei. É claro que a nossa lei não fala que, olha, a nulidade da decisão, né? Não fala isso. Mas se ela fala do auto-infração, e nós estamos analisando a auto-infração, me parece que são dois elementos que a lei elegeu realmente como fundamentais para, né? Então, por esse motivo, eu entendi que seria caso, sim, de nulidade. Até porque, e por quê? Né? E também por que isso? Bom, você pode falar, não, mas tudo bem, ele no tocante ao café, ele fundamentou bem, né? Ele fundamentou, inclusive, com a decisão do STJ a respeito da matéria, que é do STJ, né? O outro AIM sobre a mesma matéria, né? Reproduzindo lá, ipsiliteris, o que foi dito lá nesse acordo do judiciário e tudo mais. Agora, para mim, qual o peso? E com certeza, assim, numa primeira, eu até tentei fazer essa leitura. Não, aquilo lá foi um exemplo que ele citou, né? E não foi, entendeu? Essa questão. Se eu pudesse entender que ele estava apenas citando um exemplo, né? E para mim, ele poderia ter aproveitado essa informação para um outro argumento, para o seguinte argumento: olha, que é aquele argumento que coloquei, é outro produto. Café em cápsula não é café torrado e moído. Café em cápsula é um produto absolutamente distinto, entendeu? Tanto que o produto é a cápsula e não o café. E o fato de que é isso, que o produto é outro, que o fundamental aqui é o produto, né? É o fato de ele ter mais de 40 outros produtos.
né? Utilizando exatamente a mesma cápsula, o mesmo equipamento, né? O café ali não tem nenhuma utilidade. Se eu tirar o café de dentro daquela cápsula, ele não vai servir para aquilo que ele foi produzido, né? Eu não tenho como colocar, fazer café na Dolce Gusto se não for com aquela cápsula. Eu posso fazer outras coisas, posso fazer chá, posso fazer até água quente. Eu posso pegar uma cápsula vazia e colocar lá e fazer água quente, né? Mas café eu não faço se eu tirar o pó de dentro da cápsula e colocar na máquina do Dolce-Gusto, né? Então, assim, até tudo isso, né, eu até entender dessas maneiras, né? E não foi isso, né? Ele claramente é o seguinte, olha, ele olhou lá as notas fiscais, está vendo? É tão óbvio que... Então, eu não sei o peso que teve o fato dele ter esses outros 40 produtos, né? Eu não sei o peso que isso aí teve na decisão dele, né? De repente, ele poderia... De repente, se ele tivesse colocado, olha... de repente, se não fosse esses outros produtos, né, talvez ele até entendesse que o café em si, sim, valesse, é o produto principal, é o que mais, talvez mais... Ele pode dar outro argumento, entendeu? Então, eu não sei qual foi o peso que teve esses outros produtos na decisão dele, né? Então, isso me coloca uma dúvida sobre o julgamento do objeto, do próprio objeto do AIM, né? Então, sim, eu tentei, de uma maneira fundamentada, até analisar todas essas questões, por isso que eu peguei cada ponto que a representação colocou nas suas contrarrazões e os ataquei, né? Mas me convenci, sim, que essa decisão não daria para fazer isso, daria para apartar parte que, então vou tirar o chá, vou tirar o cappuccino, vou tirar os outros produtos e manter a decisão no tocante ao café, e aí eu reafirmaria aqui, né, que realmente o café não faz parte a cápsula de café não faz parte da cesta básica e manteria. Eu acho que haveria um grande prejuízo para o contribuinte, sim. Há um prejuízo da celeridade, óbvio, né, que há, mas eu acho que certamente, talvez até talvez, né, não sei, a gente não é futurólogo, a gente tenha ganhado aí algum tempo, né, que essa nulidade poderia ser arguída e reconhecida depois na Câmara Superior também. E aí, em vez de voltar um estágio, voltaria 2 estágios né? Mas eu entendo, sim, o funcionamento de representação, né, em relação a isso. E agradeço a manifestação. Tudo bem, eu também entendo a sua cautela. O processo ainda está em discussão? Presidente, eu acompanho, eu tenho para mim que a nossa Câmara, a Câmara Julgadora, ela tem por competência ou manter o auto, ou reformar uma decisão, ou anular. Agora, a Câmara tentar suprir alguma obscuridade de uma decisão que não foi nem por ela proferida, né? Daí eu já acho que realmente não é a competência, aí fica no achismo, né? Fica aí numa tentativa de interpretar o que uma decisão tentou abranger, o que ela tentou trazer como significado. A exemplo também da Câmara Superior, também, que não teria também como, por exemplo, tentar interpretar uma decisão de uma Câmara Julgadora, por exemplo, né? Então, eu acompanho também pela anulação da decisão, presidente. E só mais uma questão também, que é o segundo ponto que a doutora Maria Cláudia coloca no voto dela, com relação à retificação de julgado, né? Que no caso aqui, o contribuinte, e aí nesse argumento, realmente, aí eu não posso nem entender o entendimento da representação, porque ele arguiu a nulidade da decisão, entendeu? O vocábulo composto aqui, erro de fato, né? Ele utilizou como poderia ter usado equívoco, qualquer palavra. A palavra aqui não é erro de fato, né? O fundamento do pedido dele é nulidade. Ele arguiu uma nulidade, né? Talvez por felicidade ele usou o termo, de fato houve o erro de fato, né? Pela minha lógica, né? Ele apenas utilizou agora o termo erro de fato. Agora, tem duas questões. Primeiro, que
é isso. A existência do erro de fato é estratégia do contribuinte. Se ele, o que ele quer? Ele quer arguir uma nulidade ou quer arguir... Porque, via de regra, quase sempre, tem sempre, o erro de fato vai implicar em nulidade, né? No mínimo, uma nulidade parcial, né? Ele vai, por quê? Porque se... o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer aqui é falar, olha, esse erro de fato ele não é relevante, não teve nenhum efeito na decisão, por isso não há nulidade, né? Então, eu diria o seguinte, mas ele arguiu uma nulidade. Só o fato dele ter arguído a nulidade no recurso ordinário já nos obriga a nos manifestar sobre a arguição de nulidade, né? Então, por isso que nesse aspecto a questão esse raciocínio da representação de que a peça apropriada é o contribuinte que faz, ele arguiu uma nulidade. E se ele arguiu uma nulidade, e para uma nulidade eu não preciso da existência do erro de fato, não preciso de outra, nós somos competentes para analisar, né? O doutor Rodrigo deitou ali um pouquinho, né? Está descansando, Rodrigo? Deitou aí para descansar um pouco? Está sem som, Rodrigo. Acho que ele está com problema lá na câmera Ele dele. saiu. Ele só desligou, que ele continua aqui presente, né? Bom, vamos então na continuidade. Eu peço que, não havendo outras manifestações, eu peço aos juízes da Câmara que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Tudo restabelecido, presidente. Pronto, levantou. Doutor Rodrigo, por favor, confirme a presença aí. Em votação. Muito bem. Então, o recurso ordinário interposto pela Nestlé Brasil Limitada foi provido para anular a decisão de primeira instância, por unanimidade. Dando continuidade à sessão, vamos analisar o processo 41.34.354. Trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado pela Siri Comércio e Serviços Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel Arumi Iwaz. Eu passo então a palavra. O patrono da empresa está presente para a sustentação oral, mas antes eu vou passar a palavra à doutora Raquel para que ela apresente as acusações do AIM. Trata-se de um pedido de retificação de julgado, isso. E depois a gente abre para a sustentação. Doutora Raquel, fica à vontade. Bom dia a todos novamente, bom dia ao patrono. Bom, este caso é um pedido de retificação de julgado que foi manejado sob o argumento de que a colenda dessa primeira Câmara Julgadora teria deixado de apreciar o pedido de redução da base de cálculo das multas aplicadas. De acordo com a recorrente, a alegada omissão configuraria erro de fato. A recorrente colaciona emendas de decisões proferidas por este egrégio tribunal que sugeririam que a omissão quanto aos argumentos apresentados em sede de recurso ordinário configuraria erro de fato. Este é, em breve, síntese o relatório e o contexto do pedido de retificação de julgado, presidente. Obrigado, doutora Raquel. Eu convido, então, o doutor Marcos Paulo Jadon, patrono da autuada, para realizar sua sustentação oral. Doutor Marcos, fique à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Serei breve, a doutora Raquel já
resumiu bem o que foi alegado. De fato, existe no recurso ordinário interposto pela recorrente um pedido de exclusão dos juros da base de cálculo das multas que foram aplicadas. E aí houve uma até extensa fundamentação demonstrando a ilegalidade dessa inserção dos juros na base de cálculo das multas e do porquê que não se aplica a súmula TIT 13 de 2018. Porém, o acórdão que julgou o recurso ordinário afastou esse pedido dizendo o seguinte, olha, não se trata de juros, mas de mera correção monetária e se aplica a súmula TIT 13 de 2018. Ou seja, dois argumentos que foram atacados nas razões do recurso ordinário e que não foram enfrentados pelo acórdão recorrido. Para se afirmar que se aplica a súmula TIT 13 de 2018 e que se trata de correção e não de juros, os argumentos, os fundamentos do pedido efetuado no recurso ordinário teriam que ter sido enfrentados data vênia pela Câmara Julgadora, o que não ocorreu. Então, em apertada síntese, os argumentos foram os seguintes, que não foram enfrentados no acórdão recorrido. Tá? Que a taxa Selic, utilizada para remuneração dos débitos tributários, contém embutida em sua formação tanto juros de mora como correção monetária, não podendo, por isso, concorrer com qualquer índice, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de cumulação da Selic com qualquer outro índice, o artigo 2º da Lei Estadual 10.175 de 98 suspendeu a atualização monetária isoladamente considerada dos débitos fiscais, não havendo de se falar, portanto, como fez o venerando acórdão, de mera atualização da base de cálculo das multas. O artigo 85, parágrafo 9º da Lei Estadual 6374, mencionado na súmula TIT número 13 de 2018, não permitiu a incidência de juros, mas remeteu à norma do artigo 96 da mesma lei, que prevê a incidência de juros apenas a partir do 2º mês subsequente ao da lavratura do auto de infração. Portanto, entende a recorrente que para se afirmar que a majoração da base de cálculo das multas é mera atualização monetária e que se aplica ao caso a súmula TIT número 13, o acórdão deveria, obrigatoriamente, ter enfrentado os argumentos apresentados pela recorrente, o que não fez, o que caracteriza omissão do julgado e, portanto, erro de fato, ensejador aí do pedido de retificação de julgado. Então, em síntese, por essas razões, a recorrente pede que o pedido de retificação de julgado seja conhecido para que a matéria seja enfrentada por essa Câmara Julgadora. Muito obrigado. Passaria, então, a leitura do meu voto. Doutora Raquel, só um minuto antes. Agradeço ao doutor Marcos pela sentação. E antes eu pergunto se a senhora tem alguma pergunta para ele. Se não, se os demais membros da Câmara, a representação fiscal, tem alguma pergunta para o patrono? Não, muito bem. Então, por favor, perdão, doutora Raquel, pode passar a leitura do voto e depois a gente abre o debate, então. A recorrente aduz que o acórdão recorrido contém erro de fato, em razão de não ter sido apreciado o seu argumento quanto à ilegal inserção dos juros na base de cálculo das multas, e que, portanto, a súmula 13 de 2018 deste egrégio tribunal seria inaplicável ao presente caso. Sem razão a recorrente. A colenda 11ª Câmara Julgadora expressamente enfrentou a questão de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em erro de fato. Confira-se, abro aspas, e aqui eu trago um trecho do acórdão recorrido. Descabe a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa. A matéria já se encontra sedimentada neste egrégio tribunal
de Impostos e Taxas, conforme a súmula 3 de 2018, que diz o seguinte: é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Destaca-se, porém, não se tratar de incidência de juros de mora sobre a multa, mas de atualização do valor original básico para cálculo da multa. São fatos distintos que ocorrem em momentos diversos. A atualização do valor original básico para cálculo da multa encontra seu fundamento de validade no artigo 85, parágrafo 9º, concomitantemente ao artigo 96, ambos da Lei 6374 de 89, aplicando-se ao período compreendido entre a ocorrência da infração e a data da lavratura do auto de infração. Após a lavratura do auto, por sua vez, a multa aplicada fica sujeita aos juros moratórios, a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, consoante o artigo 96, inciso 2 da Lei 6374 de 89. De qualquer forma, não se encontra na legislação óbice a atualização da base de cálculo das penalidades aplicadas, uma vez que não seria razoável que uma penalidade por descumprimento da legislação do imposto fosse aplicada sobre uma base de cálculo não corrigida. Fecho aspas. Ademais, nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, os enunciados das súmulas deste egrégio tribunal têm efeito vinculante, a saber, artigo 52 caput. A jurisprudência firmada pelo Tribunal de Impostos e Taxas poderá ser objeto de súmula, que terá caráter vinculante, a partir da sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas, a ser proposta pelo diretor da representação fiscal ou pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas e acolhida pela Câmara Superior, em deliberação tomada por votos de pelo menos 2/3 do número total de juízes que a integram. Fecho aspas. Nos termos do artigo 15 da Lei 13.457 de 2009, o pedido de retificação de julgado somente é cabível se a decisão recorrida contiver erro de fato, o que, conforme elucidado, não restou confirmado. Assim, com base no acima exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado. Este é meu voto, presidente. Fico à disposição dos colegas. Obrigado, doutora Raquel. Processo em discussão. Cumprimento a doutora Raquel pelo seu voto, que acompanho. Eu também acompanho, porque não vejo sentido. Li aqui o recurso ordinário para entender, né, qual seria o argumento para, né, que o patrono colocou de que esse processo não seria aplicável à súmula, a súmula 13 do TIT, né? E, quando vou lá, são apenas questões de direito, né? Todas as questões já superadas na própria discussão da súmula 13, né? Quando aprovada a súmula 13, toda essa discussão foi levada. Então, é só uma questão de direito, não há nenhum erro de fato aqui, não vejo nenhum fato que pudesse ser, né? E nem mesmo o próprio fato do julgador por instância já ter aplicado a súmula 13 já encerra a questão, né? Ele não precisa debater aquilo que já está debatido, inclusive na própria geração da súmula, né? Mesmo que tivesse, já a súmula serve exatamente para isso. Então, eu também parabenizo a doutora Raquel pela sua leitura do processo, sua conclusão, e também a acompanho integralmente. Processo ainda em discussão? Eu também acompanho, presidente. Muito bem. Então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Doutor Rui, ainda não confirmou a presença aqui no sistema, tá? Ou é o meu sistema aqui que não está atualizando? Ah, já foi. Ok, obrigado. Em votação?
Muito bem, então, por unanimidade, não foi conhecido do pedido de restituição de julgado apresentado pela Ciri Comércio e Serviços Limitada. Agradeço ao doutor Marcos Adom pela presença, pela participação e Obrigado, objetividade da sustentação oral. Bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Bom dia, senhor. Bom dia. Dando continuidade, então, vamos para o último processo de pauta. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso ordinário e recurso de ofício, no processo número 41.48.275, autuada é G. Martins Logística e Transportes Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel, e a pedido de sustentação oral, eu pergunto, então, se o patrono, ou se a autuada se faz presente para realizar a sustentação oral. Não está presente. Estou aqui registrando a ausência do contribuinte e passo a palavra, então, à doutora Raquel, relatora do processo, para que ela apresente já, então, o voto diretamente. Doutora Raquel, fica à vontade. Presidente, será que o senhor poderia liberar uma retificação no registro que eu fiz? Eu acabei cometendo um equívoco e apertei as bolinhas equivocadamente. Claro, já está habilitado. Ótimo, obrigada. Vou passar, então, a leitura do meu relatório e já do voto também. Bom, este processo, senhores, ele contempla 3 acusações fiscais. A primeira delas é de não pagamento do imposto pela não escrituração de conhecimentos de transportes. A segunda acusação fiscal é de crédito indevido em valor superior ao que é permitido pela legislação. Então, houve aqui um creditamento em montante superior ao que a legislação permite a título de crédito outorgado. E a terceira acusação fiscal é também de creditamento indevido de créditos objeto de precatórios judiciais. Bom, a recorrente apresentou defesa, DTJ julgou parcialmente procedente o lançamento e aplicou a súmula 10 revisada. Portanto, houve já uma redução do crédito tributário em razão da adequação dos juros aplicados. E por conta disso, ante a decisão parcialmente desfavorável à Fazenda Pública, nós estamos aqui apreciando recurso de ofício e recurso ordinário. Ambas as partes pleiteiam o não provimento do recurso de ofício. Já em relação ao recurso ordinário, o contribuinte objetiva a reforma parcial da decisão recorrida e faz um longo arrazoado, argumentando a legalidade da apropriação dos créditos objeto de precatório judicial. O recorrente não questiona as acusações fiscais mantidas em relação aos itens 1.1 e 2.2, que é o de não pagamento de ICMS e do creditamento a maior do que o permitido em relação ao crédito outorgado. Então, o contribuinte apenas enfrenta a acusação fiscal do item 2.3, que é o creditamento de créditos objeto de precatório judicial, e também ele questiona as multas de uma forma geral, as multas tanto do item 1.1 quanto do item 2.2, argumentando que seriam confiscatórias. Então, este é o relatório. Agora eu passo, então, a apreciar o recurso de ofício ordinário. Bom, os recursos de ofício ordinário atendem aos requisitos de admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
O recurso de ofício não merece acolhimento, pois a decisão recorrida está alinhada com o teor da súmula 10, revisada, a qual possui efeito vinculante e deve ser observada. Em relação ao recurso ordinário, cumpre consignar que a recorrente não contesta a decisão recorrida no tocante à manutenção das acusações fiscais indicadas nos itens 1.1 e 2.2, devendo, portanto, o lançamento permanecer tal como lavrado neste aspecto. A recorrente somente contesta as multas aplicadas e a acusação fiscal do item 2.3. No tocante às multas, a recorrente alega ofensa aos princípios do não-confisco e da razoabilidade, porém, tais argumentos de inconstitucionalidade de lei não podem ser apreciados nesta esfera, ante a vedação contida no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Conforme já mencionado, as acusações fiscais indicadas nos itens 1.1 e 1.2 restaram confirmadas sem que a recorrente tivesse contra ela se insurgido. Consequentemente, as tais infrações foram aplicadas às penalidades condizentes com as condutas praticadas. Assim, as multas estão devidamente previstas no artigo 85 da Lei 6374 de 89, que é válido, vigente e eficaz. Ademais, não há que se falar em redução das penalidades nos termos do artigo 527-A do regulamento, pois as infrações praticadas resultaram na supressão do pagamento do imposto. No que tange ao afastamento da atualização da base de cálculo das multas, em que pese o meu entendimento pessoal estar alinhado ao posicionamento da recorrente, o seu pleito não pode ser acolhido em razão da súmula 13 deste egrégio tribunal, que assim dispõe. Abro aspas. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Fecho aspas. Nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, os enunciados das súmulas deste egrégio tribunal têm efeito vinculante. A aplicação dos juros já está dirimida pelo não acolhimento do recurso de ofício, ou seja, pela manutenção da decisão recorrida que aplicou a súmula 10 deste egrégio tribunal. Passo então a analisar os argumentos de mérito referentes à acusação fiscal do item 2.3 do auto. Conforme anteriormente mencionado, a recorrente é acusada de ter se creditado indevidamente. Questionada a respeito, informou ter utilizado precatórios judiciais para pagamento do imposto. Todavia, a conduta praticada pela recorrente carece de autorização legal. O Estado de São Paulo não conta com dispositivo legal que autoriza a apropriação de créditos oriundos de precatórios judiciais. Neste contexto, não merece guarida o argumento segundo o qual a capitulação legal tida como infringida não guarda relação com os créditos apropriados, os quais seriam de natureza civil e não estariam sujeitos à legislação do CMS. Sem razão a recorrente. Os créditos apropriados estão sujeitos à legislação do ICMS e somente poderiam ter sido aproveitados se estivessem de acordo com os artigos 59 e 61 do regulamento, o que não se confirmou na medida em que os créditos não eram decorrentes de imposto anteriormente cobrado, consoante determina o princípio da não cumulatividade. Ao contrário do que defende a recorrente, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição, tampouco na alegada ausência de fundamentação, motivação da peça acusatória, artigo 93, inciso 9 da Constituição, e na ofensa à portaria CAT 115 de 2014. O auto foi lavrado nos exatos termos do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Não há dispositivo na legislação que autorize os lançamentos a créditos de valores decorrentes de precatórios judiciais para serem compensados com ICMS devido em cada período. Ademais, como bem elucidado pela representação fiscal, o fundamento utilizado pela recorrente para realizar o creditamento foi o artigo 63 do inciso 4 do regulamento, que se refere ao crédito de valor recebido em devolução ou transferência, que em nada se assemelha à situação fática observada nos autos, que é crédito de valores relativos a precatórios. Considerando que a recorrente reconhece que se creditou de valores previstos em precatórios judiciais, a conduta infracional é incontroversa nos exatos termos do artigo 20 da Lei 13.457 de 2009. Diante da ausência de previsão legal que dê respaldo à conduta praticada, os demais argumentos apresentados, quais sejam que todos os documentos relativos aos precatórios alimentares utilizados teriam sido apresentados ao fisco, que comprovariam a existência, veracidade e legalidade dos atos praticados, que a emenda constitucional 30 de 2000 teria conferido poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora aos precatórios não liquidados tempestivamente pelo poder público, que a utilização de créditos para extinção de débitos configuraria operação de compensação, que a norma do artigo 78 da ADCT teria eficácia plena, que o artigo 170 do CTN não poderia se sobrepor ao mandamento constitucional e outros tantos, em nada alteram a conclusão ora adotada.
Tais argumentos apenas reforçam que a conduta indicada no item 2.3 do auto foi de fato praticada, porém sem que estivesse assegurada pela legislação. A despeito de a recorrente sustentar o artigo 78 da DCT como sendo norma de eficácia plena, o caput do dispositivo excetua da sua aplicação os créditos de natureza alimentícia, e as folhas 1390, o auditor fiscal consignou que os precatórios em questão são de natureza alimentícia, de modo que o alegado poder liberatório do pagamento de tributos devidos ao ente devedor é inaplicável ao presente caso. Aliás, por força da liminar deferida na ADIM 2356, o poder liberatório dos precatórios judiciais vencidos e não pagos, previsto no caput do artigo 78 da DCT, está suspenso, enquanto a citada medida cautelar estiver em vigor ou até que ocorra o julgamento de mérito da referida ação. Também não merece acolhimento o argumento da recorrente, segundo o qual o artigo 170 do CTN não poderia ser invocado para obstar o creditamento por se tratar de norma de inferior hierarquia frente à Constituição Federal. Nos termos do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, e os artigos 170 e 170-A do CTN, que foi recepcionado como lei complementar, faz justamente isso. E atualmente não há lei vigente no Estado de São Paulo que autoriza a compensação de créditos de precatórios judiciais de natureza alimentar com débitos de ICMS. Este posicionamento consta do comunicado CAT 46 de 2006. A recorrente alega ainda a emenda constitucional 62 de 2009. Desculpem. A recorrente alega ainda que a emenda constitucional 62 de 2009 ampararia o creditamento, que os artigos 5º e 6º da referida emenda seriam válidos e eficazes, que enquanto não ocorrer o julgamento do tema 111 do STF, não haveria como dar continuidade ao julgamento deste recurso. Os artigos 5º e 6º da emenda 62 de 2009 dizem respeito à cessão de precatórios realizada até a promulgação da referida emenda, bem como às compensações de precatórios com tributos vencidos até 31/10 de 2009. Os fatos aqui retratados dizem respeito aos créditos tomados pelo contribuinte entre julho de 2017 e dezembro de 2018, de modo que os argumentos da recorrente não guardam relação com o presente caso e não podem ser acolhidos. Com fundamento no artigo 100, parágrafo 9º da Constituição, a recorrente aduz que se o credor tiver débitos com a Fazenda Pública, no momento da expedição de precatório, dos precatórios, esses débitos deverão ser abatidos. Ora, o argumento se mostra equivocado, pois os créditos consubstanciados em precatórios judiciais já foram aproveitados pela recorrente, sendo, portanto, inaplicável ao caso. O artigo 100, parágrafo 9º da Constituição, diz respeito à compensação de débitos em aberto para com a Fazenda Pública com créditos por esta devidos. Por fim, deixo de acolher o pedido de sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal aprecie e julgue o tema 111, pois a legislação do processo administrativo do Estado de São Paulo assim não autoriza. Com base no todo acima exposto, conheço do recurso de ofício e parcialmente do recurso ordinário e nego-lhes provimento. Este é meu voto, presidente. Eu fico à disposição dos colegas. Obrigado, doutora Raquel, parabéns pelo seu voto, né, que tem muitas matérias, muitas questões aí que foram colocadas pelo contribuinte, e a senhora muito bem analisou todas elas, né? Então, realmente a parabenizo e vou acompanhá-la integralmente. Processo sem discussão. Parabenizo pelo voto e acompanho também. Eu, de igual modo, parabenizo também pelo voto da doutora Raquel e acompanho integralmente. Não tenho nada a acrescentar, o recurso de ofício é só taxa Selic e na contestação do recurso ordinário é matéria que já conhecida, né, dos precatórios. Apenas parabenizo a doutora Raquel pelo voto e não nos opomos. Muito bem. Então, eu peço aos juízes que confirmem a presença. Em votação.
Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso ordinário apresentado pela G. Martins Logística e Transportes Limitada foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não foi provida. E o recurso de ofício da Cefaz, nesse mesmo processo, foi conhecido, mas foi desprovido. Com isso, nós encerramos a pauta de hoje, né? Voltamos os 3 processos que estavam em pauta. Agradecendo, então, a presença e a participação de todos os juízes, a representação fiscal, a representante fiscal, a doutora Maria Cláudia, eu dou por encerrado a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 31 de maio de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação